Meus irmãos, graça e paz. Amém. Bom dia. Bom dia. Que alegria imensurável estar aqui com vocês nessa manhã. Essa oportunidade de juntos adorarmos a Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos pastores dessa casa, da pastora Adriana, do pastor Walter, pelo convite, pela recepção. Eles foram me buscar de madrugada. Então, irmãos, Deus abençoe vocês. Louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui presente. É um motivo de muita alegria estarmos juntos. Estou acompanhado da minha esposa, como já foi apresentada, a irmã Ana. Ela que recebeu a bênção de se casar comigo. Brincadeira, eu que recebi a bênção de se casar com ela. Ela que ora, intercede, viaja comigo, ora. É sempre bom estar com a sua família no propósito de Deus. Né, meus irmãos? Trago os cumprimentos e os abraços do meu pastor Adson Belo, da minha pastora, a pastora Alba. Eu estou aqui debaixo da bênção, da permissão dos meus pastores. Meus irmãos, estamos falando sobre paternidade, não é verdade? E essa manhã Deus colocou no meu coração para que eu pudesse falar das experiências de um filho que tem promessa. Então eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 17. Gênesis 26, versículo de número 17. Gênesis 26, versículo de número 17. Eu estarei lendo na versão NAA. Está escrito assim. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim: Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac se tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam ali um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitná. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote e lhe disse: Porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba, e na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar. Repita comigo: altar. E tendo invocado o nome do Senhor, armou ali a sua tenda. Repita comigo: tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Repita comigo: poço. Podemos assentar. Meus irmãos, quando eu recebi o tema da temática desse mês, desse culto a respeito de paternidade, o meu coração se inclinou para esse texto, nessa primeira porção que eu estaria aqui com vocês nesse domingo pela manhã. Bem verdade nós sabemos que a Bíblia ela contém diversas histórias que poderiam ser narradas a respeito de paternidade. Quando falamos a respeito de paternidade, falamos a respeito de um Deus que decidiu nos adotar, mesmo nós não tendo nada demais a oferecer, mas a graça nos alcançou. Eu penso comigo que diante dos 66 livros que estão registrados na Bíblia Sagrada, a história de Abraão juntamente com Isaac vão ser as primeiras histórias que vão nos fazer entender a respeito da importância dessa paternidade. Os 39 livros do Antigo Testamento nos ensinam diversas histórias importantíssimas, como por exemplo a respeito da criação, da formação do universo humano. No capítulo de número 2 nós observamos a formação do homem. No capítulo de número 3 nós observamos a queda do homem. No capítulo de número 4 de Gênesis nós observamos o primeiro homicídio da Bíblia. Capítulo de número 5 nós observamos a genealogia de Adão e Eva. No capítulo de número 6, a história de Noé. É interessante que no capítulo de número 12 é a primeira vez que Deus vai aparecer
fazendo uma promessa para alguém. Quem é esse alguém? No capítulo número 12 de Gênesis, Deus aparece para Abraão dizendo: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa promessa abraâmica é uma promessa um tanto quanto curiosa, porque nós observamos que é a primeira vez que Deus vai fazer uma promessa geracional. E sabe o que é interessante? Essa promessa geracional na vida de Abraão estava vinculada a um propósito ou uma ação. Qual era a consequência ou ação que deveria ser tomado para essa promessa se cumprir? Abraão sair. Mas sair não de qualquer ambiente, e sim da casa do teu pai, da sua parentela. É de forma muito clara Deus demonstrando que o pai maior na minha e na sua história continua sendo ele. Se você for estudar a respeito dessa passagem, você vai entender que Deus fez uma promessa para Abraão se tornar pai. Repita comigo: pai. Não, mais forte, irmãos. Pai. Agora sim. Acompanhe sua Bíblia comigo. Gênesis, capítulo número 11, versículo de número 26. Gênesis 11, 26. Gênesis 11, 26. Olha o que o texto bíblico diz. Depois de completar 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Coloca o 27, por favor. E este registro dos descendentes de Terá. Terá foi pai de Abraão, Naor e Harã. Harã foi pai de Ló. 28. Harã morreu em Ur dos Caldeus, a sua terra natal, quando era seu pai, ainda era vivo. 29. Tanto Abraão como Naor tomaram esposas para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscar. 30. Sarai não tinha filhos, pois era... Sarai não tinha filhos, pois era... 31. Terá tomou Abraão e seu filho Ló e seu neto e filho de Harã, e Sarai a sua nora e a mulher de filho de Abraão, e juntos partiram para Ur dos Caldeus, para Canaã. Ao chegarem, porém, à cidade de Harã, estabeleceram-se ali. E essa história incendiou meu coração, porque o capítulo de número 11 obviamente vem antes do capítulo de número 12, sim ou não? Você lembra do que Deus vai fazer na vida de Abraão? Quando ele entra na vida de Abraão, ele vai fazer uma promessa. E qual era a promessa? Que Abraão fosse pai de uma grande... Mas quando nós lemos alguns versículos anteriores, capítulo de número 11, versículo de número 29 e 30, nós observamos que o texto bíblico de forma antecipada vai nos dar uma informação. Qual a informação? Que Abraão é filho de Terá. Terá tem outros filhos, Naor e Harã. E Terá tem outros filhos que na casa onde Abraão foi chamado por Deus tinham mais possibilidade. Você vai descobrir comigo no texto que Naor era casado com Milca e Abraão era casado com Sarai. E já no capítulo de número 11 o texto bíblico diz: e Sarai não tinha filhos porque era... Se no capítulo de número 11 Deus diz que Sarai não tinha filhos porque era estéril, como é que Deus no capítulo de número 12 chama Abraão com uma promessa de ser pai? Você percebeu comigo no texto que quando Deus fez uma promessa na vida de Abraão de ser pai de uma grande nação, ele já sabia de forma antecipada que Sarai, a sua esposa, não poderia gerar? Quando Deus fez a promessa abraâmica na vida de Abraão, dizendo: eu te farei pai de uma grande nação. Só que o capítulo de número 11 está dizendo: Sarai é estéril, não gera. Eu entendo que o pai maior, chamado Deus, chama pessoas a fim de um propósito e intermédio da sua graça, sem olhar a capacidade que essa pessoa tem, sem olhar aquilo que a pessoa pode oferecer, sem olhar a fragilidade que essa pessoa possa obter.
E eu estou liberando essa palavra sobre a vida de alguém nessa manhã. Deus não errou na sua escolha. O Pai não errou na sua eleição. O Pai sabia das suas dificuldades, das suas deficiências, das suas fragilidades. Mas mesmo assim Ele decidiu te chamar para um propósito específico, irmão. O texto bíblico é claro ao dizer: Sarai era estéril, não tinha filhos. Não vai falar qual que é a questão que vai deixar Sarai estéril. Na Bíblia nós vamos descobrir diversas personagens que foram estéreis ou que tiveram esterilidade. Uma mulher em específico, no capítulo 1 do livro de Samuel, ela é estéril porque Deus fechou a madre. Só que Sarai aqui no texto não tem nenhuma informação que Deus havia fechado a madre. Tudo indica que a esterilidade de Sarai era por uma questão humana, física, fisiológica. Se nós fôssemos olhar para essa casa, para um pai de Abraão, talvez Terá, se nós como humanos fosse olhar para essa descendência, para essa residência, e visto um filho chamado Naor, que era casado com Milca, visto um filho Abraão, casado com Sarai, nós talvez escolheríamos o mais fácil, até porque Milca gera. Nós talvez escolheríamos o mais óbvio, até porque não tem nenhum empecilho de fazer com que a promessa de Deus na vida de Milca se cumprisse. Só que Deus está dizendo: eu não olho pelo mais fácil, eu olho pela graça. Eu não sou pai porque olho para o mais fácil. Eu não sou pai porque olho para o mais óbvio. Eu não sou pai porque olho pela lógica. Eu sou pai porque olho com graça. E quando eu entro na situação, eu tenho o poder de reverter para que uma promessa se cumpra na sua vida, irmão. Olha para alguém que está do seu lado e diz assim: Deus, como pai, não olha para aquilo que você pode oferecer, mas olha para aquilo que você é. Eu ainda não sou pai, mas eu tenho certeza que dentro de uma casa o pai conhece os filhos que têm aptidões para algumas coisas. Eu tenho uma irmã, e eu me lembro quando eu era criança, minha mãe dizia, organizando a questão da arrumação da casa, ela dizia: o Anderson vai varrer o chão e a Sueli vai lavar a louça, porque se o Anderson lavar a louça, vai dar ruim, vai ter que lavar de novo. Os pais conhecem essa questão, e talvez se a escolha fosse por Terá, ele não teria escolhido Abraão. Mas que bom que a escolha é de Deus. Porque Deus não olha para aquilo que o homem enxerga. Deus não olha para aquilo que a condição do homem enxerga. Deus não olha para a circunstância que o homem olha. Deus olha para um propósito e para uma vocação. Olha comigo o capítulo número 12. O Senhor disse a Abraão: saia da sua parentela e da casa do seu, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, talvez essa expressão seja estranha. Como é que Deus vai pedir para uma promessa na vida de alguém se cumprir, esteja condicionado à saída da casa do seu pai? Se você for estudar de forma cultural, você vai descobrir que Terá, o pai de Abraão, era um homem idólatra. Na verdade, a casa de Abraão era uma casa politeísta, acreditava em vários deuses. Abraão é residente de Ur dos Caldeus, acreditava na idolatria. Por que é que Deus manda Abraão sair da casa do seu pai? Simples, porque por mais que o pai fisiológico de Abraão fosse bom, não dá para a promessa se cumprir através da idolatria. Dentro da idolatria, dentro de princípios idólatras. É Deus dizendo assim: Abraão, para a promessa que eu tenho na sua vida se cumprir, é necessário com que você rompa com aquilo que eu estou pedindo para você romper. E eu me lembro muito bem de Jesus dizendo: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que mim, não é digno de mim. É Deus dizendo: eu quero saber, Abraão, se você tem disponibilidade e consciência de que se você obedecer ao seu pai espiritual, você viverá promessas extraordinárias. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas já não querem mais obedecer a Deus. Vivemos em um tempo em que as pessoas têm dificuldade em seguir direções de Deus. Só que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você tem coragem de romper com aquilo que te custa para viver um propósito maior?
E sabe qual é a maior forma em que nós mostramos ou olhamos e observamos uma pessoa que ama a Deus? Quando essa pessoa obedece e cumpre os propósitos de Deus. Amar a Deus sem obedecer a Deus não é amor. É um amor superficial. No livro de João, Jesus vai dizer no mínimo 3 vezes: quem me ama não é quem fala que me ama. Quem me ama é quem obedece e pratica os meus estatutos. Eu sei que nós vivemos um evangelho muito light. Hoje em dia pode tudo. Hoje em dia tudo é muito natural. Só que Deus está dizendo: a maior demonstração de amor continua sendo a obediência. Coloca para mim, por favor, um texto. Atos, capítulo de número 7, versículo número 2. Atos 7, 2. E ele respondeu: irmãos, pois ouçam-me. Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. 4. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do pai, Deus trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Coloca o 5. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, os seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse. Se você for estudar em casa esse texto bíblico, você vai perceber que este acontecimento ocorre quando Estevão está para ser apedrejado, e ele vai fazer um discurso, uma pregação belíssima. E no capítulo de número 7, no versículo número 4, ele diz que Abraão deixou Ur dos caldeus quando Terá, o seu pai, morreu. Só que se nós formos estudar uma cronologia bíblica baseado no livro de Gênesis, capítulo número 11 e 12, nós vamos descobrir algo importantíssimo. Mas você não quer ouvir, não? Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Olha, Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 29. Gênesis 11, 29. 26, perdão. Gênesis 11, 26. Olha o que o texto bíblico diz. Depois de completar 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e... Com quantos anos Terá gerou Abraão, Naor e Harã? Quantos anos, irmãos? Coloca Gênesis, capítulo número 11, versículo número 32. Gênesis 11, 32. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Quantos anos? Então vamos para cá. Quando Terá gerou Abraão, Naor, ele tinha quantos anos? Quando Terá morreu, ele tinha quantos anos? Agora olha comigo, Gênesis capítulo número 12, versículo número 4. Gênesis 12, 4. Gênesis 12, 4. Então Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de... Então olha para cá, numa cronologia fácil. Quando Deus pede para Abraão sair da casa do seu pai, Terá não tinha morrido. Porque tomar decisões de obediência quando algo que nos custa morre é muito fácil. O difícil é romper com aquilo que ainda está vivo, mas nos custa muito. Se Terá gerou Abraão com 70 anos e ele morreu com 205 anos. E quando Abraão saiu, ele tinha 75 anos. Quantos anos Terá tinha quando Abraão saiu da casa dele? Quantos? Ô, pessoal bom de matemática, tá vendo? Então quer dizer que Terá ainda não havia? Mas Abraão tomou a decisão de obedecer a Deus e romper com o pai dele. Com o pai dele ainda vivo. Eu sei que em Isaías o texto bíblico diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Só que aqui Deus está mostrando para Abraão: eu não vou matar Terá, porque eu quero que você tome uma decisão como filho obediente, acima daquilo que te custa. Eu não vou matar Terá, porque eu quero que você tome uma decisão muito consciente daquilo que você está fazendo. Porque se você tiver coragem para sair da casa do seu pai, para obedecer o seu pai espiritual, você viverá promessas extraordinárias, grandes. Você pode levantar suas mãos para o céu aí, irmão?
que eu vou liberar essa palavra sobre a vida de alguém. Deus nos dará maturidade para obedecermos a Ele acima de qualquer coisa. Deus nos dará maturidade para obedecermos a Ele acima daquilo que nos custe, que nos sacrifique. Mas nós teremos a consciência de, como filhos obedientes, nós sabemos a direção que nós estamos tomando, porque o Pai que nós servimos é fiel para nos direcionar. Gênesis 12:4. E partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, porque toda a promessa está baseada em uma obediência. Não dá para viver promessa sem primeiro obedecer. Abraão foi como o Senhor havia ordenado. Quantas coisas Deus nos ordenou e nós estamos ainda esperando. Quantas coisas Deus já te pediu e você está protelando. É Deus dizendo: é tempo de andar debaixo da ordenância do Senhor. Olha o versículo número 4. E foi ordenar o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha quantos anos? Abraão tinha quantos anos, irmãos? Então olha para cá, que eu já vou encerrar. Ah, ninguém falou tá vendo? Eles querem que eu encerro mesmo, tá vendo? Deus tinha falado para Abraão sair da casa do seu pai e da sua parente. Então olha para cá. A promessa na vida de Abraão era condicional a uma ação de sacrifício e de sair. Só que tinha uma ordenância: sai da tua casa, da casa do teu pai e da tua parente. Então olha para cá. A promessa de Deus era clara: você vai romper com o seu pai e vai romper com seus parentes. Só que olha o versículo número 4. E foi-lhe com ele o seu sobrinho. Ô irmão, se Deus tinha falado para ele deixar o pai e os parentes, não seria ideal Abraão deixar tudo e seguir a direção de Deus, sim ou não? Só que o texto bíblico diz que Abraão rompeu com seu pai Terá, mas levou seu sobrinho. Durante muito tempo eu bati em Abraão. Eu falo a verdade. Abraão desobediente, levou Ló e etc. Só que eu aprendi no texto bíblico que Abraão rompeu com aquilo que era emergente. E o tempo fez ele romper com aquilo que é condicional. Sabe por que às vezes nós não conseguimos tomar decisões importantes? Porque nós queremos romper com tudo de uma vez. É Abraão dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor disse para mim romper com meus parentes e com meu pai, mas eu vou romper com meu pai primeiro. E com o tempo eu rompo com meu sobrinho Ló. A gente critica pessoas que agiram pela metade, mas às vezes nós nunca tomamos uma decisão. E sabe o que fez Abraão e Ló se romper? Se separar? Como Deus havia ordenado? O crescimento. Porque o texto bíblico diz que um dia Abraão e Ló têm riquezas, têm terras, e os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló. Abraão chama Ló e diz: a terra é muito pequena para nós. Vai para lá que eu vou para... Escolha uma terra. Sabe o que Abraão está me ensinando? Eu rompi com aquilo que era emergencial no começo. E o crescimento fez eu romper com aquilo que é condicional. Eu estou sentindo graça para liberar essa palavra sobre a vida de alguém. Não se preocupe em rupturas por completo. Não se preocupe em fazer tudo de uma vez. Toma um passo de cada vez, um passo de cada dia, 1% cada dia, e Deus te fará chegar no ambiente da promessa, irmão. Você pode levantar suas duas mãos para o céu? Oh Espírito Santo, eu estou sentindo graça nesse culto pela manhã. E Deus está incendiando o meu coração para profetizar sobre a vida de alguém. Rompa com aquilo que é emergente, que o que é adicional eu faço você romper com o tempo. Rompa com aquilo que é emergente, com aquilo que é circunstancial, eu faço você romper com o tempo. Vá em direção à promessa. Coloca o versículo número 5. Versículo 5, 12:5. Levou Sarai a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os serviços comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Coloca o 6 para ver se alguém vai dar glória. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de mulher, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Coloca o 7. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra
a sua descendência. Então olha para cá. A promessa estava condicionada a Abraão romper com o pai, os parentes e deixar tudo, sim ou não? Ele saiu levando quem? Saiu levando quem? Só que o versículo 7 me explica me dizendo que Deus apareceu para ele mesmo ele levando Ló. Porque não tem problema se você não consegue fazer rupturas grandiosas por completo. Se você estiver na direção da promessa, Deus continuará aparecendo para você. Promessas continuarão a ser reafirmadas. E o nome de Deus será glorificado através da sua vida. Darei a essa descendência. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Então olha para cá. Quando Deus aparece para Abraão, ele faz o quê? Está no texto. Ele constrói um. Porque se Deus aparece e eu não reajo de alguma forma, tem alguma coisa errada. É Abraão dizendo: já que o Senhor apareceu, eu vou edificar um altar de adoração, porque o Senhor é digno de ser adorado. Agora coloca o 8. Versículo número 8, por favor. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento. E tendo Betel oeste e Ai a leste, também nesse lugar construiu um altar dedicado ao Senhor. E invocou o nome do... Irmão, quando eu li isso daqui em casa, meu coração se incendiou. Porque no versículo número 7, Abraão faz o quê? Edifica um... Qual é o motivo do altar que ele edificou? Porque Deus havia lhe aparecido. Então olha para cá, o texto é muito claro ao dizer que o primeiro altar que Abraão estabelece tem um motivo. Foi porque Deus havia lhe aparecido. Então tem um motivo visual e físico. Só que no versículo de número 8 vai acontecer algo inesperado, que é raro na Bíblia. 2 versículos de forma subsequente falaram sobre 2 altares construídos. No versículo número 7, ele edifica um altar porque Deus havia aparecido. E no versículo número 8, ele edifica outro altar. E qual é o motivo do versículo número 8 dele construir o altar? Por quê? No primeiro altar, ele edifica porque Deus havia aparecido. No segundo lugar, porque ele está na terra da promessa, em Betel. Betel significa a casa de Deus. Sabe o que Abraão está dizendo? No primeiro altar, eu tenho um motivo físico. Só que o segundo altar não tem nenhum motivo físico. Mas só de estar na terra certa. Abraão está me ensinando e me dizendo: eu não edifico altar só quando Deus aparece. Porque se eu edificar altar só quando ele aparece, no dia que ele aparecer não tem altar. No dia que a porta estiver fechada não tem glória. No dia que a minha vida estiver enferma não tem adoração. Abraão está me dizendo: se ele aparecer, eu edifico altar. Mas se ele não aparecer e eu só estiver na terra da promessa, eu edifico altar. Você pode levantar suas 2 mãos para o céu aí, irmão? E pelo menos por 15 segundos dizer glória a Deus e dizer aleluia. Por pelo menos 15 segundos expressar palavras de adoração, palavras de gratidão. Porque Deus está dizendo: se você tiver motivo, adore. Mas se você não tiver motivo visual, adore a Ele do mesmo jeito, porque você já está na casa dEle, já está na presença dEle. Você é filho. Oh, aleluia. Ele edifica 2 altares. E isso me mostra porque Abraão foi chamado por Deus, mesmo tendo uma dificuldade na sua casa. Porque Deus está à procura de pessoas que entreguem antes de receber. Porque nesse tempo Abraão ainda não tinha terra, Abraão ainda não tinha riqueza, Abraão ainda não tinha posse, Abraão ainda nem tinha filho. Mas Abraão já está dizendo: eu edifico altar. Eu edifico altar. Eu edifico altar. Qual era a promessa da vida de Abraão? Ser pai de uma grande nação. Se você ler os capítulos que vão suceder, você vai perceber que um período de tempo levou até essa promessa se cumprir.
Porque o fato do pai me chamar hoje não significa que a promessa vai se cumprir hoje. Mas o pai vai me amadurecendo no processo, para que o tempo da promessa se chegue e eu esteja pronto para receber. Na verdade, são 25 anos que se passam. Se você ler o Novo Testamento, você vai descobrir que Abraão se fortaleceu nesse período, dando glória. Abraão não desanimou pelo tempo de espera, porque quem confia no Pai entende que o Pai tem os tempos certos, tem a hora certa e tem o jeito certo de executar cada função. Pastor Adriana, ele espera 25 anos e a experiência de um filho que tem promessa vai sendo gerada, porque Isaac nasce. E Deus gosta de complicar as coisas, irmão. Porque no capítulo de número 11, Sarai era estéril, sim ou não? Só que no capítulo de número 22 e 21, quando vai se cumprir a promessa, ela é estéril e é idosa. Só que o pai espiritual vem na antilógica natural. É Deus dizendo, o mundo pode olhar para você e dizer, não é capaz, não tem jeito, não tem como, mas eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. Eu estou sentindo graça para liberar essa palavra sobre a vida de alguém. Eu estou sentindo autoridade para liberar essa palavra sobre a vida de alguém, dizendo, aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para vocês, irmão. Isaac nasce, repita comigo, Isaac nasce. E a primeira questão que aparece quando Isaac nasce é Deus pedir ele em sacrifício. Porque se você testa seu filho, imagina o nosso Pai celestial. Isaac nasce e Deus fala assim, Abraão, é o seguinte, dá-me Isaac como sacrifício. E isso aqui incendeia meu coração, irmãos. Porque se você observar o texto, Abraão tem uma promessa, repita comigo, promessa. Abraão obedece, repita comigo, obedece. Repita comigo, espera. Só que mesmo tendo promessa, sendo obediente e esperando, não privou ele da experiência com Deus. Isaac nasce e Deus diz, Isaac, Abraão, vai a um dos montes Moriá e sacrifica o seu filho. É o sonho, é a promessa. Quem disse que ia dar um filho para Abraão, não foi Abraão que pediu, foi Deus que havia dado. Só que Deus só fala assim, Abraão, sacrifica. E é óbvio que Deus não quer Isaac. Abraão tem que entender que mesmo com promessa, o coração dele continua sendo do pai. Ele sobe no Moriá para sacrificar o seu filho. Ele olha para os servos que ficam aí embaixo, e eu estou no versículo capítulo 22, e diz assim, vocês fiquem aqui, porque nós vamos subir para adorar, mas voltaremos. Abraão confia tanto no pai dele que diz, se ele quiser o meu filho eu entrego, porque eu creio que ele pode fazer de novo. Eu estou sentindo graça para liberar sobre a vida de alguém dizendo, Deus nos pedirá coisas que nos custe, mas não para nos castigar, mas para provar o nosso coração. E nós seremos aprovados. Porque na hora que Abraão estava descendo com tutelo para sacrificar Isaac, o texto bíblico diz que o anjo bradou e disse, não faça isso. Deus já preparou um carneiro para ser sacrificado. Isaac cresce observando e entendendo que o seu pai tem tanto relacionamento com Deus, que ama ele, mas ama mais a Deus. Nesse contexto bíblico do capítulo 22, os estudiosos vão dizer que Isaac tem cerca de entre 12 a 17 anos de idade. Não dá para saber ao certo, só que ele já tinha entendimento. E sabe qual é o nosso maior papel como pais? É mostrarmos para o nosso filho que amamos a Deus acima de todas as coisas.
Isaac nasce em um contexto de riqueza, de bonância. Se Isaac nascesse nos dias atuais, o nome dele certamente seria Enzo, Gerard, alguma coisa do tipo. Ele nasce, o pai dele tem dinheiro, o pai dele tem riqueza, o pai dele tem posses, o pai dele tem terras, o pai dele tem tudo. Só que a promessa na vida de Abraão era que ele fosse pai de uma grande. Então a promessa na vida de Abraão passava por Abraão, mas não era de Abraão. E é por isso que eu amo a Bíblia Sagrada, porque Deus nos faz promessa que passará de geração em geração, de geração em geração, irmão. Abraão havia tido experiências com o pai. Só que Deus precisava formar em Isaac as mesmas experiências, porque não dá para dar seguimento em uma promessa de ser pai de uma grande nação sem ter experiências complexas com Deus. Todas as vezes em que o nosso pai espiritual nos prova, é para nos aprovar e para nos amadurecer para um propósito maior. Coloca para mim Gênesis 25, versículo de número 7. Gênesis 25, 7. Dá para você ler, profeta? Tá ligado esse microfone? Tô complicando tudo, né? Como é seu nome? É Bruno. Como? Bruno. Lê aí, Bruno. Abraão viveu 175 anos. 8. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada. Foi reunido aos seus antepassados. 9, Bruno. Aos seus filhos Isaque e Ismael sepultaram-no na caverna de Macpela, perto do campo de Efron, filho de Zoar. Lê até o 11, Bruno, por favor. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, a sua mulher, foram sepultados. 11, Bruno, último. Após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o seu filho. Isaque morava próximo a Bir-Lahai-Roi. Você percebeu comigo o detalhe no texto? Após a morte de quem? Deus fez o que com Isaac? É Deus dizendo para Isaac: Isaac, o seu pai físico pode ter morrido, mas eu que sou seu pai espiritual continuo te abençoando de geração em geração. Coloca para mim Gênesis 26, verso 1. Gênesis 26, 1. Houve naquela terra fome, como tinha no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Coloca o 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. 3. Fique nesta terra por algum tempo, e eu estarei com você, abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei a estas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. 4. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, porque por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Então olha para cá, meus irmãos, que eu já caminho para o final. No capítulo número 25, verso de número 11, o texto bíblico diz que Abraão morreu. No capítulo número 26, Deus está fazendo o que com Isaac? Reafirmando as promessas. Mas sabe como Deus reafirma as promessas? Diante de uma crise. O texto bíblico diz que naquela feita teve fome na terra. E fome na terra não é como nos dias atuais, que falta somente alimento. Fome na terra naquele tempo era como se instalasse uma crise mundial. A terra parava de produzir, parava de ter chuva. Plantavam na terra e aquilo que se plantava não crescia. Então Isaac está no meio de um tempo de crise. Repita comigo, crise. Só que Deus está reafirmando as promessas. Porque, pastor Walter, às vezes são nos períodos de maiores crises que nós recebemos as maiores promessas de Deus.
E se você está passando por uma crise, uma dificuldade, um tempo de tempestade, fica tranquilo. É dentro dessa crise, dessa tempestade, dessa dificuldade que Deus vai reafirmar promessas grandiosas para você. Deus aparece para Isaac e diz: não desças ao Egito, mas fique. Isso é um paradoxo, porque para a promessa de Deus na vida de Abraão se cumprir, ele precisava ir para Isaac. Você percebe e descobre comigo que não é sobre o sair ou ficar, é sobre obedecer. Não, eu vou repetir. Não é sobre sair ou sobre ficar, é sobre obedecer. Porque quem obedece está autorizado a viver promessas extraordinárias, irmão. É tempo de crise, repita comigo: crise, fome. E Deus está falando: Isaac, fica. Irmão, não tem lógica alguém que tem promessa ficar numa terra de fome. Eu não sei aqui em Avaré, mas lá na capital é um trânsito religioso, é um trânsito. Não, eu tenho uma promessa, então eu vou para a igreja maior. Eu tenho uma promessa, então eu vou para a empresa maior. Eu tenho uma promessa, então eu vou me envolver com as pessoas mais influentes. Só que a Bíblia me ensina que não é sobre aonde eu estou, é com quem eu estou. Para Abraão Deus disse: sai. Para Isaac Deus disse: fica. E nunca foi sobre sair ou ficar, sempre foi sobre obedecer. É Deus dizendo: Isaac, eu quero ver se você tem a mesma atitude do seu pai. Se você é obediente na crise, se você é obediente na dificuldade. Você pode levantar uma das suas mãos para os céus aí, irmãos? Que eu estou sentindo autoridade para liberar essa palavra sobre a vida de alguém, com meus 2 olhos abertos e sem medo de errar. A obediência ao nosso Pai fará com que nós acessemos ambientes proféticos, lugares grandiosos, promessas extraordinárias. Mas obedeça, 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 obedeça. Coloca para mim o versículo número 6. O versículo número 6. Assim, Isaac ficou em? Tinha fome, sim ou não? Tinha crise, sim ou não? Mas é melhor estar na terra da fome com Deus do que estar na terra da oportunidade sem Deus. Isaac ficou em Gerar. Era uma cidade ao sul de Gaza dos filisteus. Não sei se você vai dar glória a Deus isso daqui. A terra era de fome, sim ou não? Era de crise, sim ou não? Pastora, minha esposa não deu nenhum glória ainda. Você acredita? Eu trago ela só para ela dar glória, ela não dá. Tinha fome em Gerar, sim ou não? Crise, sim ou não? Só que Isaac faz o quê? Ele Sabe o que a palavra Gerar significa? Alojamento. Você já viu alguém morar em um alojamento? Alojamento é lugar de passar um P? É Deus dizendo para Isaac: Isaac, eu sei que em Gerar tem fome, mas lá é só um período que você vai passar. Você não estabelecerá residência na crise, será passageiro. Eu estou liberando essa palavra sobre a vida de alguém. O tempo de fome, o tempo de crise, o tempo de dificuldade está se findando. Deus tirará você desse alojamento em breve, irmão. Olha para alguém que está do seu lado assim, vai passar. Tá bom, você não deu glória a Deus, né? Mas tudo bem. Coloca o 12 para mim, por favor. Espírito Santo. Isaac semeou naquela terra. E no mesmo colheu a 100 por 1. Porque o Senhor tinha o que na terra, irmãos? Fome. Só que Isaac fez o quê? Semeou e no mesmo ano ou no ano?
você percebe que nunca é sobre a terra, é sobre a obediência que nós temos com o nosso Pai. Porque quem tem promessa não depende de uma terra favorável. Eu vou repetir. Quem tem promessa não depende de uma terra favorável. E talvez alguém olhe para você e diz: sai dessa empresa, sai desse ambiente, se desloca desse lugar. Só que Deus está dizendo: quem tem promessa não precisa de uma terra favorável. Quem tem promessa, a terra se torna favorável para Deus te abençoar, irmão. Ele semeou, repita comigo, semeou. A palavra semeou é uma palavra hebraica, significa zara, significa espalhar semente. Por que Isaac semeia na terra da crise? Porque ele espalha semente. Sabe qual é o propósito do diabo? É nos paralisar na crise, é nos paralisar na dificuldade, é nos paralisar na dor. Só que Isaac está dizendo: a terra pode estar infrutífera, mas eu vou continuar semeando, porque eu creio que eu vou colher. Coloca o 13, por favor. Oh, glória a Deus. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou. Como é que alguém numa terra de fome semeia, corre, colhe, e ele não fica rico, ele fica porque a maior prosperidade chama-se obediência. Oh, Espírito Santo, eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa manhã, irmãos. Eu estou sentindo graça de alguém que sabe que está sacrificando muito, que está se entregando muito. Eu estou sentindo liberdade de alguém que sabe que o esforço está grande, que o trabalho está grande. Mas Deus me trouxe de São Paulo para dizer: continua obedecendo, continua semeando, continua obedecendo, continua semeando, que o tempo da colheita está próximo. Você pode segurar na mão de alguém que está do seu lado aí? Levantar a mão dessa pessoa lá em cima. Isso. E pelo menos por 10 segundos adorar a Deus segurando a mão dessa pessoa. Porque Deus está dizendo no meu coração: enquanto você adora eu te renovo, enquanto você adora eu te fortaleço, enquanto você adora eu derramo um bálsamo novo, eu derramo um refrigério novo. Enquanto você semeia em lágrimas, logo logo você colherá em alegria. Espírito Santo. Para que eu possa concluir, coloca o 14, por favor. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. 15. A ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. 16. Então Abimeleque disse a Isaque: saia de perto de nós, pois você já é mais poderoso do que nós. 17, por favor. Então Isaque saiu de lá e acampou. Aonde? Aonde se estabelecer? Eu explico isso daqui e concluo. Porque ele estava em Gerar, sim ou não? Em Gerar tinha o quê? Tinha fome, tinha crise, sim ou não? Tinha dificuldade, sim ou não? Só que Isaac faz o que na terra da fome? E ele fica riquíssimo. A terra é de fome, mas quem tem promessa não depende da terra. Aí os filisteus observam que ele cresceu demais. Os filisteus vão expulsar ele para o vale de Gerar. Irmão, se em Gerar, que era a capital, o centro, já era difícil, imagina no vale. Nós sempre associamos o vale como um lugar de dificuldade, sim ou não? Eu sou muito frágil, irmão, só tenho um tamanho.
Se eu sentir uma dor de cabeça, alguém me pergunta: e aí, Anderson, tudo bem? Eu falo: não, estou passando um vale, uma dor de cabeça. Porque vale a gente sempre associa como um período de dificuldade. Vale, deserto, são períodos ruins, sim ou não? Então olha para cá. Eles pegaram Isaac, que estava prosperando na terra de Gerar, da crise, e lançaram para o vale. Se a terra na centralidade não produzia, imagina no vale. E sabe o que é interessante? Existem alguns vales distintos na Bíblia. Lembra quando Davi vai derrotar Golias no vale de Elá? Para muitos o vale de Elá era um moente de destruição, mas para Davi uma terra de oportunidade. Porque quem tem promessa faz do pior ambiente um ambiente de acesso para coisas maiores. Lembra quando ele diz para Ezequiel, levou Ezequiel para um vale de ossos? Vale está sempre associado na Bíblia. Só que a palavra vale, que está aqui em Gênesis, capítulo de número 26, versículo 17, significa Nacal. Repita comigo: Nacal. Sabe o que é um vale de Nacal? Vale de águas torrentes. Sabe o que é um vale de água torrente? É um ambiente de acesso aonde já teve água e agora se ser. Então vale de água torrente é conhecido por aquilo que teve, mas não tem mais. Só que eles expulsam um filho que tem promessa. Quando Isaac chega na terra de Nacal, no vale de Gerar, o vale que estava seco e era conhecido por ter tido água e não ter mais. Coloca o 18 que eu vou só ler. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de Abraão seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que jogava água com... Então olha para cá. Eles podem te expulsar para o pior ambiente, mas quem tem promessa prospera na terra de Gerar, prospera no vale, prospera onde você ser plantado, porque a bênção nunca esteve no lugar, a bênção sempre esteve em você, irmão. Coloca o 20, por favor. Ah, meu Deus do céu. E os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Ezeque significa contenda. 21. Então os seus servos cavaram outro. Ah, você não deu glória a Deus. Isaac abriu um poço. Os filisteus vieram e brigaram, sim ou não? Disseram assim: a água é nossa. Algum momento do versículo você vê Isaac brigando? Sabe o que Isaac faz? Sai e abre. Porque quem tem promessa não perde tempo com quem só tem poço. Ah, eu vou repetir. Quem tem promessa não perde tempo com quem só tem poço. Deus te dará maturidade para desfrutar daquilo que Ele tem. Cavaram ali outro poço, pelo qual também discutiram, por isso chamou seu nome Sitná. 22. Isaac mandou-se dali e cavou outro. Ele está dizendo: pode ficar com a água, porque aonde eu chego tem água. E não houve discussão alguma. E ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço e sermos férteis nessa terra. Reobote significa terra largada. Coloca o 23. 23, por favor. Dali Isaac foi para Aber. Aqui eu encerro, porque, irmão, não tem sentido. Ele estava em Gerar, sim ou não? Expulsaram ele para onde? Para o vale de Gerar, sim ou não? Ele abriu um poço, fizeram o quê? Fecharam. Ele disse: é Ezeque. Só que ele sabe que ele tem promessa. Ele abre outro. O que fizeram? Ele chamou Sitná. Aí ele vai e abre outro. Ele coloca o nome de Reobote, terra largada. Estava tudo certo, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Sabe o que Isaac faz? Sai e vai para Aber? Tem algum sentido? Se ele passou 2 períodos brigando por poço, investindo em poço, lutando por água no vale de Gerar, como é que quando ele abre o último poço e não tem briga, não tem discussão, não tem luta, não tem oposição? Eu esperava que o versículo 23 dizia assim, ó: Isaac desfrutou do poço. Só que o texto bíblico diz assim, ó: dali Isaac foi para Berseba.
como se Isaac estivesse dizendo assim, ó. O poço está aberto. Só que tem coisa maior. Eu só vou ler um versículo, não sei se você vai dar glória a Deus. Gênesis 21:30. Gênesis 21:30, por favor. Gênesis 21:30. E aqui eu concluo. Gênesis 21:30. 21:30. Pode ficar tranquilo. E ele respondeu: aceite 7 ovelhas nas minhas mãos, como testemunho do que cavei este poço. 31. Por isso aquele lugar foi chamado? Porque ali os dois fizeram um juramento. 32. Firmando a aliança em Abimeleque e Ficol, comandante do exército, voltaram para a terra dos filisteus. 33. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome, o Deus. Isaac é filho de quem, irmão? Sabe que os 5 capítulos anteriores me ensinam que Abraão passou pela mesma dificuldade que Isaac está passando, brigando por poço. E ele está numa terra chamada de Berseba. E em Berseba ele vai fazer uma aliança com Abimeleque. E eu imagino Abraão conversando com Isaac, dizendo: filho, nessa terra de Berseba aqui já teve briga, mas aqui eu fiz uma aliança. Então Berseba é lugar de ali. Aí olha o que o 33 diz: Abraão plantou ali uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus. Irmão, não tem sentido nenhum Abraão plantar uma tamargueira em Berseba. Sabe o que é uma tamargueira? Tamargueira é diferente de tamareira. Tamareira é uma ave que produz plantas, tâmaras, perdão. Tamargueira é uma espécie de árvore que não produz nenhum fruto vistoso. Só que essa árvore tem uma qualidade. Qual é a qualidade? Ela é plantada no deserto e ela leva cerca de 100 anos para morrer. Então imagina algumas vezes, conjectura minha, Abraão e Isaac passando por essa terra em Berseba, e Abraão dizendo: Isaac, foi aqui que eu fiz uma aliança. Tá vendo essa tamargueira aí, filho? Foi eu que plantei. Nessa tamargueira, fui eu que edifiquei um altar aí debaixo dela. Então o que Isaac tem em mente? Que em Berseba é lugar de aliança e é lugar de altar, é lugar de legado. É por isso que quando Isaac abre o último poço, o Reobote, ele desce e sobe para Berseba, porque ele entende que ter poço é bom, mas filho que é filho, antes de herdar a herança, herdar a aliança, legado e altar. Aí talvez você está se perguntando: mas pastor, tá, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Coloca para mim, por favor, Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé haveria de vir fosse revelada. 24. Assim a lei foi nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. 25. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos mais sujeitos a tutor ou a lei. 26. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. 27. Pois em Cristo foram batizados e revestiram-se de Cristo. 28. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são de um em Cristo Jesus. 29. Se vocês são de Cristo, se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabe o que eu vim pregar aqui nessa manhã? Que a mesma promessa que estava sobre a vida de Isaac também está sobre a nossa vida.
Porque se nós somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer para essa pessoa: a promessa na vida de Isaac continua de pé na sua vida. E sabe o que eu tenho orado? Para ter a mesma capacidade de Isaac, de entender que poço é bom, mas que a aliança, legado e altar é melhor ainda. Você pode ficar de pé comigo para que eu possa orar com você? Você pode colocar o último versículo para mim, por favor, profeta? Gênesis 26. Gênesis 26, 24. 26, 24. No versículo 23, Isaac fez o que? Ele foi para Ber? Olha o que o versículo 24 diz, irmão. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tema, porque eu estou com você, e eu a abençoarei e multiplicarei a sua descendência por causa do meu servo Abraão. Sabe o que eu aprendi com esse texto? Que a gente só vai ver a aparição de Deus para Abraão. É a primeira vez que o texto bíblico diz, segunda vez na verdade, que o texto bíblico diz que Deus apareceu para Isaac. A primeira ele aparece dizendo para Isaac não ir para o Egito, e a segunda quando ele chega em Berseba. Enquanto Isaac estava prosperando, tendo riqueza e poços, em nenhum momento Deus apareceu para ele. Mas quando ele chegou na terra da aliança, a primeira coisa que o texto bíblico me diz, que naquela mesma noite, sabe o que Isaac me ensinou? Eu ganhei poços, mas a minha sede continuou sendo pela presença. Você pode fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração? Oh Espírito Santo, há um clima de quebrantamento nessa manhã. Há um clima de quebrantamento nessa manhã. Obrigado por ser nosso Pai. Obrigado por ter nos adotado quando nós não merecíamos. Obrigado porque nós não teríamos essa oportunidade. Obrigado porque só os judeus desfrutariam desse benefício, mas de repente os órfãos entraram pela porta de acesso. De repente a promessa que era só para a descendência abraâmica, só para os judeus, só para hebreu, se estabeleceu também para os gentios. E agora já não existe mais nacionalidade, já não existe mais raça, já não existe mais cor, já não existe mais gênero específico. O Senhor disse: eu vim para fazer vocês filhos. Para isso o Senhor se manifestou. Nós te glorificamos, te exaltamos aqui nessa manhã. Bendizemos o teu nome. Colocamos o nosso coração e a nossa vida perante o seu altar. E te pedimos: dai-nos uma sede nova. Dai-nos um anseio novo. Gera em nós o mesmo sentimento que Isaac tinha, de que o mais importante não era poço, o mais importante não era terra, o mais importante não era riqueza, o mais importante era a aliança. Nós temos uma aliança firmada contigo. Nós temos uma aliança fortalecida com o Senhor. E a minha oração nesse primeiro culto, nessa primeira ministração pela manhã é: abastece os teus filhos, refrigera os teus filhos, derrama um combustível, um bálsamo novo sobre a cabeça dos teus filhos. Nós queremos desfrutar mais, nós queremos nos entregar mais, nós queremos descer mais, porque aquilo que está em Gálatas serve para nós. Se nós somos descendentes da promessa de Cristo, também somos descendentes de Abraão e herdeiros
segundo a promessa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se você puder abraçar alguém que está do seu lado aí e orar pela vida dessa pessoa, agradecer pela vida dessa pessoa, glorificar a Deus pela vida dessa pessoa.